escritora Débora Andrade, que vai lançar amanhã o seu primeiro livro, Mistérios Inacabados. Você vai mostrar pro pessoal de casa, é um prazer recebê-la. Que na verdade surgiu de uma brincadeira. Você começou a escrever aos 15 anos de idade um conto. Isso. Na verdade, assim, eu comecei a escrever com 15 anos e foi esse meu primeiro conto, que se chama A Primeira Porta. E a inspiração, assim, veio de um livro que a minha mãe tinha me dado para eu ler. E aí eu comecei a ler uma frase desse livro, chamado Impostor que Vive em Mim, do autor Brennan Manning. E, de repente, assim, eu pensei numa história. E aí eu comecei a idealizar essa história e comecei a escrever. Foi mais ou menos assim. E aí, para surgir o livro, o que você conta nesse livro aqui? Então, o primeiro conto conta a história de um menino que a boca e o nariz dele têm vida própria. Então, assim, é uma coisa muito curiosa. E fala dessa ritual, a boca, o nariz e o menino. E o segundo conto, ele é sobre um menino também, uma criança, que de repente ele se transforma num homem. Uma explicação, a gente não tem explicação para isso. E aí ele tem que aprender a viver uma vida de homem, uma vida de adulto. E aí ele pede ajuda ao gato dele. Mas isso é o seu sonho, de ser escritora? Porque você faz cinema... faço cinema e audiovisual na UFES. E pretende seguir, vai ser difícil, vai escrever para cinema, vai se dividir com livros. O que você pensa daqui para frente com o lançamento do seu primeiro livro? Sim, eu penso que escrever, assim, é um hobby, na verdade, né? Quero só escrever, não quero me preocupar, assim, com a venda do livro. Exatamente, eu só quero escrever. E aí o cinema, que já é algo mais profissional, assim. E como é que você se divide? Todo dia você escreve? Porque não deve parar também, né? Ou você vai pensar... Nesse caso aqui, você começou aos 15, foi aos poucos. Mas hoje em dia, como é que é a produção da sua... Eu escrevo quando eu tenho tempo, quando eu sinto vontade de escrever. Porque o meu método de escrita, ele é meio engraçado, assim. De repente, quando eu sinto inspiração para escrever algo, eu espero passar, porque senão eu vou escrever muita coisa, vai ficar tudo junto e as coisas vão ficar sem estruturação, sem sentido. Então eu espero um pouco, depois eu escrevo. E às vezes eu também uso esse método de deixar fluir. Então, você tem assim, esses dois. Tenho 18 anos. Lançando o seu primeiro livro, você está em que período da universidade? Estou no segundo período. Então, sucesso. Amanhã você vai lançar o livro aonde? Vou lançar no Shopping Praia da Costa, a partir das 2 horas da tarde. E vai ser na Feira do Livro mesmo. Que legal. Sucesso para você. Obrigada. Mais livros, né? Sucesso na sua universidade também, no seu curso, porque tem muita coisa vindo por aí. Obrigada, tá? Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo, volto já já com uma receita deliciosa, batata recheada com bacalhau.